Fala galera, tudo bem? Esse é o canal Quai, eu sou o Fábio. Esse canal é dedicado ao vendedor, a todo mundo que trabalha na área comercial. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a história do vendedor, né? Como o vendedor aparece na história da humanidade, qual a função dele, o que ele muda, o que ele não muda e qual a importância dele nesse cenário. Quando começa a humanidade, quando a humanidade é criada, quando aparecem os primeiros homens, o sistema que imperava era o escambo. Cada clã trocava mercadoria um com o outro. Isso vai acontecendo até a Idade Média, quando começa a aparecer os senhores feudais e os camponeses. Existe uma grande distinção nas classes sociais. E nesse momento aparece a figura do mercador. É uma figura tão impactante que ele muda toda a estrutura feudal. Ele começa a motivar as pessoas a quererem evoluir, porque entende que elas querem comprar aqueles produtos que eles estão vendendo, que é pimenta, sal, aquelas especiarias que eles traziam lá do Oriente. Essa figura tem um impacto direto na sociedade naquele momento. Antes de continuar a história, queria pedir um favorzinho, né? Curte, compartilha e comenta, assina o canal, que isso ajuda muito a divulgação do vídeo, que a gente atinja outros vendedores, tá bom? Por que eu quis falar isso com vocês? Porque um tempo atrás encontrei com um vendedor que me disse que como ele não serviu para nada, como ele não aprendeu a fazer nada, ele era vendedor. E ele era um bom vendedor. E eu tenho escutado essa frase ao longo dos anos e acho que às vezes a pessoa da área comercial ela não se valoriza da maneira que deveria ser valorizada. Por isso que eu estou querendo contar um pouquinho da história do vendedor, do mercador antigo. Saindo do feudo, como a gente estava falando, isso acontece muito porque em 1453 Constantinopla é tomada pelos otomanos. E essa capital era a principal rota que ligava a Europa ao Ocidente. Então esse mercado ficou interrompido. Então os europeus buscaram uma alternativa, queriam contornar a África, né? Contornar a África para chegar até o Oriente. Logo depois vem a Revolução Francesa. E quanto mais se produzia, mais necessário era a figura do vendedor. O vendedor sempre foi o elo de ligação entre a indústria e o consumidor final. Se você for pensar mais para frente, quando inventaram a televisão lá nos anos 50 e começou a maximizar propagandas e o consumo e o American Way, o jeito americano de viver, foi se popularizando no mundo todo pela influência dos Estados Unidos. O vendedor começou a ter cada vez mais importância no cenário mundial. E hoje em dia o vendedor também é muito importante. Hoje a gente usa outras estratégias de venda, a gente vende através da internet, mas ainda existe o vendedor que tem que ir lá no distribuidor, treinar a equipe de venda. Existe o vendedor de serviço, que ainda vai até o cliente vender o serviço. A gente nunca perdeu relevância na história do mundo e a gente nunca vai perder. Tudo que tem que chegar até o consumidor final tem que passar necessariamente pelo vendedor, pelo antigo mercador. Isso não vai mudar. O que me motivou a trazer esse papo hoje foi um livro que eu li lá em 1990, um quadrinho chamado Capitalismo para Principiantes, do Carlos Alberto Novaes. Eu vi, ele ainda está em catálogo, esse livro. É muito bom para explicar um pouquinho da história do capitalismo no mundo. E aí ali você vai perceber a importância do vendedor na história do mundo. Beleza? Obrigado. Esse foi o papo de hoje. Curta, compartilhe, comente e assine o canal. E até a próxima semana. Abraço.